Graças e paz, queridos e amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo sempre abundante sobre a minha e sobre a sua vida. Vamos orar, agradecendo a Deus, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Senhor, nosso Deus e amado bendito Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos a Ti, porque nada nos tem faltado. A Tua presença, ó Deus, nos sustenta. Bendito seja o Senhor que cuida do Teu povo. Bendito seja o Senhor que acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Agradecemos ao Senhor porque nos encontramos aqui novamente reunidos, não fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente estamos juntos, Senhor. Estamos com os nossos corações voltados para Ti e para a Tua palavra, porque esperamos e desejamos ser alimentados por ela. Por isso clamamos ao Senhor para que fale aos nossos corações nesse momento. E é em nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos. Amém. Meus queridos e amados irmãos, vamos abrir, portanto, as nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 14. O tema desta noite já está sendo projetado aí na tela, é Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, vamos ver nesta mensagem a presença de um Deus que nos sustenta, que sempre esteve conosco, sempre o Senhor esteve ao nosso lado, e Ele deseja que nós possamos compreender algumas coisas que são necessárias em face à sua presença, em face ao seu auxílio sobre as nossas vidas. 1 Samuel capítulo 1, versos de 1 a 14 diz assim: Os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo, foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: Reúnam-se todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: Não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-Cá, matando-os
pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu em Mispa e Sem, deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus. Amém, queridos? Esta é a leitura. E nós primeiro precisamos, em face à leitura desse texto, destacar esse texto como um texto ou um tema extremamente relevante para a nossa igreja e face ao tempo, ao momento que estamos enfrentando. Queridos, entendo eu que Deus deseja nos tirar da nossa zona de conforto, de um ambiente onde nós nos encontrávamos espiritualmente falando. Essa zona de conforto precisa fazer com que nós possamos avaliar a nossa espiritualidade, se estamos andando conforme a vontade do Senhor, se estamos com os nossos pensamentos voltados, como o apóstolo Paulo fala, pensando nas coisas que são do alto. Às vezes, queridos, os nossos medos, às vezes as nossas frustrações, aquilo que temos enfrentado no nosso dia a dia, tira de nós a coragem para que nós possamos enfrentar novos desafios e assim podemos experimentar também as vitórias que o Senhor Jesus Cristo tem preparado para cada um de nós. Enquanto nós estamos enfrentando ainda este combate a este vírus, o Covid-19, muitas vezes nós nos temos acomodado espiritualmente falando. O nosso medo, as nossas preocupações, precisamos nos manter protegidos com a nossa máscara, protegidos com o álcool gel, o medo de sairmos de casa, embora tenhamos a necessidade de fazê-lo, faz com que muitas vezes, queridos, nós possamos, quem sabe, nos relaxar espiritualmente. Eu entendo que a situação que nós estamos vivendo, como já temos trabalhado domingo após domingo, precisamos entender que há um processo didático divino, onde nós não podemos nos isentar de participarmos desse processo de aprendizado. Entendemos que isso faz parte de um processo de maturidade espiritual. Entendemos que é necessário que possamos avaliar e reavaliar as nossas vidas. Compreendemos que Deus está presente e tem um propósito para cada um de nós. Uma coisa que eu destaco, e certamente creio que você deve pensar o mesmo, é que Deus ele precisa certamente estar à frente das nossas batalhas, dos nossos desafios, dos nossos projetos presentes e futuros. Mas é necessário, meus queridos e amados irmãos, que possamos viver em santidade. É o desejo e a vontade do Senhor. É necessário que possamos ser fiéis a Deus. É necessário que nesses momentos de tribulação, de provações e privações, possamos depender completamente do Senhor em nossas vidas. Entendo eu que no que diz respeito ao futuro, o que nós esperamos acerca do futuro, quanto a uma vida de sucesso, de prosperidade, em relação àquilo que nós já temos programado para o futuro, é necessário uma postura diferente, quem sabe da maneira que estávamos vivendo
até ontem, uma postura de mornidão espiritual, apenas cumprindo um ritual religioso. Quem sabe muitos de nós não estávamos de fato vivendo como o povo de Deus, dentro daquilo que Deus espera do seu povo. Entendemos que a história do povo de Deus sempre foi uma história marcada por lutas. O povo de Deus jamais vai ficar sem enfrentar momentos de tribulação, de angústia e de sofrimento, seja opressão de outros povos, opressão de guerras, né, rumores de guerra. O povo de Deus sempre vai enfrentar, sempre enfrentou e sempre enfrentará desafios, desertos, cativeiros, provações, batalhas sangrentas. Essa é a história do povo de Israel, do povo de Deus, e é sempre uma história que em algum aspecto, em alguma proporção, certamente fará parte da minha e da sua história como servos do Senhor. Uma das coisas que precisamos também relacionar à história do povo de Israel e trazendo isso para a nossa realidade, fazendo esse paralelo com a nossa vida, os nossos desafios, as nossas lutas, os nossos projetos, é preciso que entendamos que Deus sempre levanta, Deus usa, Deus intervém na história e Deus sempre levanta alguém para poder ser um instrumento de um avivamento. Esta é a história que nós encontramos nesse texto que acabamos de ler. Há sempre alguém sendo despertado espiritualmente. Quem sabe eu e você somos essa pessoa que Deus vai usar para ser um instrumento de reavivamento, um representante de Deus, alguém que levará o povo de Deus a esse despertar espiritual. Temos então Samuel como sendo este sacerdote, este representante de Deus que ele levanta para ali ser um juiz. É o momento em que o ministério sacerdotal estava completamente corrompido na casa de Deus. Temos ali Eli como sumo sacerdote, Eli, pai de Hófni e Finéias, sacerdotes também, mas infelizmente estes eram a expressão visível de um ministério sacerdotal que estava em declínio, em fracasso, pelo menos aos olhos do povo, aos olhos de Deus, mas também aos olhos do povo de Deus. As pessoas percebiam que os filhos de Eli não eram pessoas, as melhores pessoas indicadas para ocuparem o cargo de sacerdote. Então é necessário a intervenção de Deus. Ali uma negligência consciente, ali uma apatia espiritual por parte de Eli, e nós vemos que então Eli prefere se omitir no que diz respeito à disciplina, à correção dos seus filhos, e aí então isso acarreta no juízo de Deus, numa dor, no fracasso e em morte. Eli aceitou essa situação como muitos aceitam, de forma passiva, aceitando a derrota sem ao menos estar disposto a lutar. Dentro da história também, dentro do contexto, como sempre nós gostamos de observar, o povo de Deus, como nós já dissemos anteriormente, foi sempre um povo perseguido, sempre foi um povo que sofreu perseguições de inimigos ali vizinhos, povos querendo invadir Israel para torná-los escravos. Mas é interessante que os filisteus, enquanto inimigos do povo de Deus, também se tornam instrumentos de disciplina e de restauração do seu povo. Essa é uma perspectiva, é uma percepção que muitos não entendem, não conseguem enxergar.
quando vem o sofrimento e Deus usa aqueles que são inimigos declarados do povo de Deus, como instrumentos de um despertar espiritual, de fazer com que o povo perceba a situação espiritual em que se encontra, para que possam se arrepender dos seus maus caminhos. No capítulo 4, nós vemos então os filisteus se insurgindo contra Israel, e vemos que eles os vencem numa batalha que acabou matando mais de 30 mil homens. De repente, se essa situação já não bastasse, Israel é humilhado, é afrontado na sua própria espiritualidade, quando eles têm o maior símbolo da presença de Deus retirado do meio deles, que é a Arca da Aliança. Nós vemos que o sofrimento, se não bastasse aquilo, vem algo maior ainda para afrontá-los, para ver se eles despertam espiritualmente. Nós vemos que dentro dessa batalha que aconteceu, os filhos de Eli são mortos. A arca então é levada para um templo pagão, o templo de Dagon, como vemos ali no capítulo 5. Quando Eli então ele fica sabendo desta situação, da morte dos seus filhos, desse rapto da arca, ele então ele fica sabendo dessa situação, e ali então ele cai da cadeira e ele morre. Dentro da família também a situação de tragédia continua a acontecer. A nora de Eli estava grávida, ela entrou então em trabalho de parto, e o filho dele, o filho dessa nora de Eli, deu o nome do seu neto de Icabode. É um nome horrível, feio, jamais eu e você colocaríamos esse nome no nosso filho, Icabode, mas tem um significado que é para poder trazer um despertar na nação israelita. E o significado de Icabode é: a glória se foi de Israel. E aí então a nora de Eli acaba falecendo. A glória se vai, a situação de desespero, a situação de tragédia está estabelecida entre o povo. Como vemos, queridos, Deus então ele vai usar os inimigos do seu povo como instrumentos de disciplina e de recondução do seu povo à presença de Deus. Queridos, a figura dos filisteus, enquanto este instrumento disciplinar, representam aqui o sofrimento, vergonha, morte. Eles vão também representar um veículo, como já dissemos aqui, de recondução do povo à adoração, à esperança, à restauração da fé, da confiança e da submissão a Deus. Aqueles que outrora haviam vencido o povo de Deus, agora estão agindo como instrumentos de Deus na disciplina do seu povo. Naquele momento de fraqueza, de falta de fé, no distanciamento de Deus, no final de tudo eles serão humilhados, derrotados para a glória de Deus. Ou seja, eles, no primeiro momento eles ganharam a batalha, agora Deus vai usá-los como instrumentos de disciplina, de recondução, para que no final, a batalha final possa ser do povo de Deus. Deus é Ebenezer. Deus é Ebenezer. Mesmo enquanto eu e você estamos sendo disciplinados, mesmo quando nós desfrutamos ali, não apenas quando nós sofremos com as derrotas, mas também quando nós vencemos as batalhas das nossas vidas, Deus é e continuará sendo quem Ele sempre foi, Deus presente. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. 1 Samuel capítulo 4, verso 1, diz assim: e a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel,
Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afé. Naquele momento em que o povo estava perdendo a batalha, naquele local chamado Ebenezer, Deus continuava sendo quem ele era. O Senhor foi Ebenezer para os filisteus e para o povo de Deus. Deus não deixou de ser quem ele era. Embora os filisteus não tivessem essa compreensão de que o Senhor os estava abençoando, usando eles como instrumentos de disciplina e correção para Israel, talvez nem mesmo o próprio povo de Deus estivesse percebendo a manifestação de Deus enquanto eles sofriam. Talvez eles não estavam percebendo uma presença corretiva de Deus, uma perspectiva de disciplina, de ajustes em suas vidas. Mesmo assim, Deus está presente na disciplina, na correção e também no momento de sofrimento e vitórias. No primeiro momento, os filisteus ganharam a batalha e o povo de Deus estava sofrendo a derrota. Enquanto eles estavam sofrendo emocionalmente, moralmente, eles tinham naquele momento a oportunidade de reavaliar as suas vidas. Queridos, este momento que estamos vivendo, para alguns, é um momento de derrota, é um momento de dor e de sofrimento. Mas quantos de nós paramos para avaliar a nossa vida espiritual? Se estamos de fato perto de Deus ou se estamos afastados de Deus? Por que estamos passando por tudo isso? Onde Deus se encontra? Aí um erro que nós vemos que o povo de Deus incorre é confiar não em Deus, mas em alguns amuletos. Ultimamente vimos um vídeo de um certo pastor vendendo sementes por R$1.000, brotos de feijão. Será que essas pessoas, esses líderes, temem de fato ao Senhor? Será que essas pessoas que buscam, que procuram esses líderes, será que elas estão confiando nesses amuletos? Ou estão de fato confiando no Senhor? Nós vemos que o povo, queridos, eles depositavam toda a sua confiança na arca, nesse instrumento, não no Deus da aliança, não no Deus da arca, mas na arca da aliança apenas. E vemos que esse foi um fator decisivo para a derrota do povo de Israel. Acompanhe comigo a leitura, 1 Samuel capítulo 4, verso 3, o verso 5 e os versos de 8 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. O que vai trazer a vitória? É a arca da aliança. A arca da aliança. Verso 5, quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Perceba, queridos, que a glória está sendo depositada num objeto de simbolismo. Claro que tem o seu simbolismo, mas esse simbolismo é da presença de Deus, faz uma referência ao próprio Deus. E é interessante que dentro desta leitura nós vamos ter também a perspectiva dos filisteus em relação a este amuleto dos israelitas.
E aí o verso 8 diz assim: ai de nós, os filisteus dizendo, ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Temos um grupo confiando de forma grandiosa na Arca da Aliança. Estão gritando, fazendo um estrondo pela Arca da Aliança. A princípio os filisteus tiveram medo da reação do povo à Arca da Aliança. Isso inicialmente lhes trouxe medo. Mas o texto nos apresenta um encorajamento mútuo que vai crescendo, e então eles se fortalecem uns aos outros, e eles se levantam para a batalha, para guerrear contra o povo de Deus, e conforme o texto nós vimos aqui, eles acabam logrando êxito, derrotando, humilhando o povo de Israel, levando então a Arca da Aliança para o templo de Dagon. Queridos, os filisteus, então, quando eles levam este símbolo da presença de Deus para o templo de Dagon, é uma atitude de afronta, é uma atitude de humilhação para o povo. É um momento em que, quem sabe, o povo começa a questionar o caráter, a autoridade e o poder de Deus, dizendo: por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que Ele não nos preservou? Por que Ele permitiu que tantas pessoas morressem ao fio da espada? Por que Deus permitiu que a Arca da Aliança fosse tomada? Por que permitiu que os sacerdotes Hofni e Finéias morressem? Salmo de número 20, versos 6 e 7. Diz assim: agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Davi falando. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Quem é que dá vitória? Agora sei que o Senhor dá vitória. E o verso 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, outros em arca da aliança. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Qual é a atitude correta que um filho de Deus deve ter? Em quem devemos confiar? Numa situação como essa que estamos vivendo, em quem vamos confiar? Qual será a nossa atitude? Será que vamos enfrentar essa situação com medo ou com coragem? Percebemos aqui, queridos, que na sequência do texto, nós vemos que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Como vemos, Ele é um Deus que trabalha na transformação do seu povo, no caráter, no coração do seu povo. E aqui começa então a acontecer um novo tempo, uma nova história para o povo de Deus. Vemos que há um processo de retorno da Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus ali para o povo de Israel. No capítulo 5 e 6, temos esses capítulos retratando, queridos, a ação do juízo de Deus num lugar que é estranho ao seu caráter. E aqui precisamos fazer uma observação. Quantos de nós que você conhece, quem sabe um filho,
quem sabe um parente, quem sabe um conhecido, que estava na igreja, cresceu na igreja, mas hoje se encontra em lugares estranhos à presença de Deus. Certamente isso entristece profundamente o nosso coração e o coração do nosso Deus. E percebemos, queridos, que Deus não pode operar beneficamente em um ambiente de idolatria, de rebeldia, de imoralidade e de tantas outras coisas que nem podemos citar. Coisas que não fazem parte do caráter de um crente. Muitas vezes assustam até os incrédulos, pessoas que não frequentam determinados ambientes. Vemos que Deus começa a derramar da sua ira sobre o povo filisteu. E eles começam ali a perceber o que eles tinham feito, que não deveriam brincar com Deus, que não deveriam brincar e afrontar o povo de Deus. E eles então procuram se livrar da arca da aliança, ao invés de se arrependerem e confiarem no Deus verdadeiro. Para alguns é muito mais fácil se afastar de Deus, enquanto Deus está manifestando do seu poder. É muito mais fácil fazer isso do que reconhecer que Ele é o único e verdadeiro Deus, que é o único Deus que nos criou para um propósito, para que possamos estar sempre juntos a Ele, porque Ele sempre está e é Ebenezer para com cada um de nós. Leia depois os capítulos 5 e 6. No capítulo 7 também percebemos esse regresso da Arca da Aliança. Para o povo de Deus simboliza o retorno da confiança, é o retorno da presença de Deus que então volta para o meio do povo. É certamente um instrumento de símbolo, mas isso por si só traz para o povo a certeza de que Deus está voltando e Ele deseja estar sempre perto de cada um de nós. É isso que Deus deseja fazer conosco, trazer a cada um de nós essa compreensão de um Deus pessoal, um Deus que está sempre presente. Num determinado momento parece que Ele está distante, mas que num determinado momento Ele se volta para cada um de nós. Bendito seja o Senhor, o seu amor incondicional, a sua graça, a sua misericórdia. Esse é então, queridos, um novo tempo para o povo de Deus, marcado por uma história de dor e de sofrimento, sendo massacrado, tendo pessoas conhecidas morrendo, mas certamente nós temos um Deus que está e sempre estará conosco, sempre esteve, está presente e sempre estará conosco. É uma perspectiva de uma nova história para o povo de Deus. Até então, queridos, as bênçãos de Deus estavam condicionados ao regresso do povo a uma vida de santidade, a uma vida de fidelidade, de devoção a Ele. Temos então, dentro desse processo didático, um Deus que deseja ensinar para o povo que é necessário para o povo se voltar para Deus, e Deus se volta então para eles. É necessário abandonar os erros do passado, abandonar a idolatria, toda essa negligência, toda essa apatia espiritual. Elas precisam ser substituídas por uma vida de total dependência e submissão à pessoa de Deus. Será que essas são características, marcas da nossa própria vida? Será que temos sido fiéis, obedientes a Deus? Ou será que ainda vivemos uma vida de apatia espiritual? Como se nada tivesse acontecendo, como se esse vírus fosse apenas um acidente de percurso,
algo que aconteceu sem propósitos. Queridos, caminhamos para alguns conselhos práticos, para um desfrute de um novo tempo, de uma nova história, que é isso que nós precisamos viver em tempos como esses, onde a esperança de alguns já se perdeu, muitas pessoas sofrendo, perderam os seus empregos, muitas pessoas perderam os seus entes queridos, muitas pessoas se encontram dentro de um ambiente de morte, de idolatria, feitiçaria, de prostituição. Deus tem um novo tempo para cada um de nós. Precisamos continuar orando para que essas pessoas possam retornar à presença de Deus. Primeiro conselho prático que eu gostaria de destacar é: volte-se para o Senhor de todo o seu coração. Você que se encontra afastado de Deus, perceba aonde você está e aonde isso pode te levar. Não apenas agora você se encontra distante dos caminhos do Senhor, mas pode ser que amanhã você se encontre num lugar muito mais distante, de onde não há mais a possibilidade de regresso, de retorno à presença de Deus. Os versos 3 e 4 apresentam aqui, queridos, que Samuel está ensinando um princípio elementar para quem de fato deseja viver um novo tempo e uma nova história na sua vida. E é interessante que nós percebemos nessa lição um princípio fantástico, uma lição maravilhosa. Não há vitórias ou objetivos alcançados sem que antes haja abandono de tudo que nos separa dele e compromisso com tudo aquilo que nos aproxima dele. Afastar do que o entristece e nos aproximar daquilo que agrada. Quer viver uma nova vida, um novo tempo? Se aproxime de Deus, daquilo que agrada ao Senhor, e se afaste daquilo que nos separa completamente dele. No texto, vimos a questão da necessidade de um livramento da idolatria, tudo aquilo que ocupa naturalmente o lugar da pessoa de Deus no nosso coração. Há uma necessidade de uma consagração total da nossa vida, os nossos recursos, os nossos dons, os nossos talentos. E uma adoração que considero eu ser sincera e exclusiva. Deus não aceita compartilhar da sua glória com absolutamente mais ninguém. O segundo conselho que eu gostaria de destacar é: submetam-se ao seu líder espiritual e reconheçam as suas falhas, se arrependam. Os versos 5 e 6 diz assim: Samuel prosseguiu: reúnam todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Nós temos aqui o líder com essa postura de intercessor, de clamar a Deus pela vida do povo. Mas é necessário que o povo perceba a sua condição e se arrependa, e se humilhe, e se coloquem em submissão às orientações do seu líder. Verso 6 diz: quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Queridos, enquanto Samuel, aqui líder, esse sacerdote, diferentemente de Eli, ele não foi conivente com pecados. Vimos que Eli fez vista grossa para os pecados dos seus filhos. E nós, como líderes, sacerdotes dos nossos lares, precisamos interceder em favor dos nossos filhos, os maridos intercedendo em favor das suas esposas, intercedendo em favor de todos que pertencem à sua família. Mas não apenas interceder, mas ser exemplo. Não apenas no falar, não apenas ter um bom discurso,
mas ser alguém que vive aquilo que prega e pregar aquilo que vive. A proposta de Samuel foi então conscientizar o povo dos seus erros, conduzi-los à santidade e ao arrependimento genuíno. Quando o líder oferece a oportunidade para os seus liderados de avaliar os seus erros, não fique chateado, não se entristeça, não ache que nós não gostamos de vocês, que nós não queremos bem a vocês. Aquilo que nós fazemos nada mais é do que trazer a vontade do Senhor para as suas vidas. Nós desejamos o bem de todos e queremos que todos possam viver uma vida plena e abundante no que diz respeito à sua vida espiritual e ao seu relacionamento com Deus. Portanto, é necessário uma postura de submissão à sua liderança espiritual. Hebreus capítulo 13, verso 17 diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Quando o trabalho do líder se torna um peso, não se torna proveito para os liderados. Porque precisamos exercer o nosso ministério com alegria, sabendo que o que estamos fazendo é o certo, estamos indo de acordo com a vontade de Deus, estamos prezando por aquilo que Deus preza, estamos valorizando o que Deus valoriza, estamos rejeitando o que Deus rejeita. Então submetam-se à orientação pastoral, aos seus líderes espirituais, porque eles se preocupam com vocês. Terceiro conselho prático: não tenham medo dos opressores ou dos novos desafios à sua frente. Dependa e confie na ação protetora do Senhor. Os versos de 7 a 9, quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram ao Senhor: não pares de clamar por nós ao Senhor, nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Uma postura de coragem em tempos de opressão. Às vezes a gente parece que sente que a morte se aproxima, sussurra ao nosso pé do ouvido. O Senhor deseja nos levar a uma postura de confiança. Assim como Samuel fez, ele clamou ao Senhor, ele sacrificou ao Senhor pelo povo, dando ali um exemplo de que é ao Senhor que nós devemos recorrer quando enfrentamos momentos de opressão. Este tempo que nos causa medo, que nos causa preocupações. Nós percebemos, queridos, que o caráter aqui da batalha ainda continua sendo um caráter didático. Deus não mudou desde o último confronto, mas há algo que nós percebemos aqui que diferencia uma batalha da outra. É que o que mudou foi o coração do povo em relação a Deus. O povo de fato pede a Samuel para que clame em favor dele a Deus. A fé do povo não estava mais depositada na arca, mas está depositada no Deus da aliança. Deus então permite uma revanche, uma segunda chance para vencer os inimigos. Ainda que Deus tenha permitido que tudo aquilo saísse, que o povo saísse derrotado, que
batalha saísse fora do que o povo tinha programado. É claro que o povo, quando vai batalhar, espera a vitória. Ninguém espera ir para a batalha contando com a derrota. Ela é uma possibilidade, mas não podemos entrar numa batalha já achando que vamos sair derrotados. Salmo 125, de 1 a 3, diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos inimigos não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. O Senhor é o nosso refúgio. Quem confia no Senhor não pode se abalar, porque o Senhor é a nossa segurança. Quando temos o Senhor conosco, os ímpios não podem prevalecer contra o povo de Deus. Nós vemos que o cordeiro que é sacrificado por Samuel é uma representação de um sacrifício que opera como um agente de graça da misericórdia de Deus sobre os pecadores. Isso aponta para a figura de Jesus Cristo. É um sacrifício que nos livra da ira de Deus, que nos protege de uma condenação iminente à morte. João capítulo 3, verso 18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro. Jesus Cristo é o nosso sacrifício. A nossa vitória sobre as adversidades não se encontra em nós, mas no sacrifício do Cordeiro perfeito de Deus. Quarto e último conselho: façam de suas vidas um memorial da presença auxiliadora do Senhor, para que outros conheçam quem é o Deus a quem você serve. Queridos, as nossas vidas precisam se tornar um memorial da ação de Deus, do auxílio de Deus, onde as pessoas vão olhar para as nossas vidas, saber que os crentes, certamente eles enfrentam lutas, certamente enfrentam dificuldades, perdem emprego, ficam doentes, sofrem emocionalmente, mas eles sabem que o Senhor sempre esteve com eles. Deus é Ebenezer, é a presença de Deus constante na vida do seu povo. Os versos de 12 a 14 diz: Samuel pegou uma pedra e ergueu em Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Será que mesmo contando a derrota inicial, certamente Deus nunca deixou o seu povo. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel. Nós vemos o resgate daquilo que nós perdemos durante um tempo de derrota, de sofrimento. O Senhor é o Deus que nos restitui. Um momento podemos aparentemente estar derrotados por causa da nossa própria negligência espiritual, por causa do nosso afastamento de Deus. Mas quando nos voltamos para o Senhor traz de volta a certeza da vitória, porque é Ele que vai à nossa frente, e aquilo que perdemos seremos restituídos pelo Senhor. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus, e houve também paz entre Israel e os amorreus, o desfrute de plena paz.
Queridos, esse conceito que temos, portanto, de Ebenezer, não apresenta apenas um local geográfico desta ação favorecedora de Deus na vida do povo. Entendo eu que representa também uma ação pessoal, específica de Deus em favor de um indivíduo que se sente oprimido, destruído, humilhado pelos próprios pecados. Deus está conosco. Esta representação de um Deus em nós nos motiva, nos impulsiona a uma vida de santidade, reconhecimento dos nossos pecados, reconhecer que não teremos nenhum tipo de sucesso longe de Deus, nenhum tipo de felicidade longe e distante de Deus. Queridos, Deus é e sempre será Ebenezer. Ele é e sempre será a nossa pedra de ajuda. Para quem então reconhece as suas falhas, arrepende-se dos seus caminhos errados e confia totalmente nele. Queridos, as nossas vidas precisam marcar e resplandecer enquanto um testemunho vivo e presente da ação misericordiosa, graciosa de Deus, bem como do seu poder que restaura a nossa vida. Porque enquanto Deus age em nós, Ele também age através de nós. Segundo Crônicas 7,14, encerro com este texto, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus é Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Que assim seja na sua vida, que esta compreensão permeie toda a sua vida, todo o seu entendimento, que jamais você deixe de crer que Deus está sempre conosco. Não importam os tempos mais terríveis que possamos enfrentar, todas as privações, todas as perdas que podemos sofrer, Deus é e sempre será Ebenezer. Ainda que possamos enfrentar algumas derrotas, é necessário uma avaliação, é necessário perceber se nós não nos distanciamos de Deus por causa do nosso pecado, da nossa autossuficiência, da nossa idolatria, colocando outras coisas no lugar de Deus. É necessário uma reavaliação para perceber que de fato Deus jamais nos deixou. Ele jamais deixou de estar ao meu e ao seu lado. Que assim seja uma compreensão de cada um dos irmãos. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra, que falou poderosamente aos nossos corações. Abençoe cada um dos irmãos, uma dessas pessoas que está tendo acesso a este vídeo. Que o Senhor, Pai, esteja com cada uma delas, se manifestando como Ebenezer. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até a próxima semana, em nome de Jesus.